Bom dia, igreja, bom dia, BD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo, né? Domingo abençoado pelo nosso Deus, domingo do Senhor, né? Então temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Agradecer ao Senhor por curas, por saúdes, né? Saúde restauradas, né? Que tem momentos tristes, mas também tem momentos felizes na nossa vida, né? Então temos que agradecer a Deus, porque a todo tempo o Senhor é bom, né? Então vamos fazer a nossa oração para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que estás no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado por estar sustentando as nossas famílias, Senhor. Obrigado por estar presente no nosso lar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela noite de sono, Senhor, e pelo levantar, pelo respirar, Pai, e abrir os olhos, Pai, e contemplar o maravilhoso que é, Senhor, a vida, Senhor. Obrigada, Pai amado. Ó Pai amado, mas sabemos que tem irmãos, Pai, familiares adoentados, Pai, enlutados, Pai. Ó Pai amado, vai de encontro a cada família, a cada lar, Pai, a cada irmão, Pai, que está precisando de Ti, Pai. Leva o Seu amor, Pai, leva o Seu refrigério, Senhor. Leva a cura, Pai amado, a todas essas pessoas, Pai. Visita os hospitais, Pai. Senhor, coloca a Sua mão abençoada nos médicos, enfermeiros, Pai. Todos aqueles que precisam de Ti, Pai amado. Ó Pai amado, visita o nosso ministério, o ministério pastoral, Senhor, nosso pastor, toda a família pastoral, dando saúde, Pai. Ó Pai amado, cuida e protege, Pai. Cuida dos nossos idosos, nossas crianças e adolescentes, Pai. Cuida, Pai, da nossa igreja, Pai, que fez mais um aniversário, Pai. Senhor, coloca força, cada vez mais força em todos os nossos irmãos, Pai. Que a sua igreja seja cada vez mais abençoada, Pai. Obrigada por tudo que tem feito, Pai, por nós, Pai. Agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, mais um EBD, né? Mais uma lição da EBD. Chegamos ao final do mês, né? O mês da EBD, mas estamos alegres, estamos felizes, porque continuamos aqui, né? Fiquei agora com mais uma lição sobre os mandamentos, com nossos professores. Deus esteja abençoando todos os professores, dando saúde à nossa diretora. Que o nosso domingo seja cada dia mais feliz, né? Vamos agora, mais tarde, né? Vamos para a nossa igreja para louvar e glorificar o nome do nosso Deus, né? Domingo do Senhor, né? Domingo de nosso Deus maravilhoso. Então, fiquem todos na paz do Senhor, tenham um ótimo domingo e fiquem todos com Deus. Bom dia, Cípio da Posse, tudo bom com vocês? Vamos então dar abertura e iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Jesus é o Senhor do Sábado, é a nossa lição de número 5, que tem como título Jesus é o Senhor do Sábado. O texto básico encontra-se em Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Eu vou ler só para vocês o versículo 8, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando nós pensamos assim, esse título não serve para nós, né? Nós, como cristãos da Igreja Batista, nós separamos o domingo e não o sábado. Mas o que ele quer dizer aqui? É um dia do descanso, o dia da consagração ao Senhor, um dia separado para santificação, um dia separado para a adoração. E nós vemos que esse dia, que é tanto o dia do descanso quanto o dia separado para a santificação, ele é exigido em muitos segmentos religiosos, né? Como nós sabemos que os adventistas, eles separam o dia do sábado, o muçulmano na sexta-feira, o judeu separa o dia do sábado, nós cristãos separamos o dia do domingo, né? Aí aqui a lição ela até dá o exemplo do pastor, que o pastor trabalha todos os dias da semana, e na maioria das vezes ele descansa ou separa a segunda-feira, né, para o seu descanso, para
estar com a sua família, para descansar. Então, sabemos que em todas as áreas, tanto as áreas de trabalho quanto religiosas, nós temos um dia que é separado para a santificação, ou seja, para a adoração, a dedicação ao nosso Deus, para o descanso, para estarmos com a nossa família. Isso é importante, é tão importante isso para Deus que Ele entregou isso nos 10 mandamentos, né? Está incluído, é o 4º mandamento que nós vamos estar nos aprofundando nesta lição de hoje. A questão do descanso, ela começa desde lá de Gênesis, né? Que está separado lá em Gênesis 2:2, onde está o registro do 7º dia, mas não necessariamente o sábado, né? É o 7º dia, mas não necessariamente o sábado. Seria este 7º dia. A tradução diz que Deus descansou. Aí vem uma questão, será que o Criador ele relaxou, vislumbrando sua criação e disse, vou tirar um cochilo? Né? Jesus disse que o Pai trabalha sem parar, lá em João 5,17, e o salmista também afirma que Deus não cochila, lá em Salmos 121,4. Então você poderia dizer, há alguma divergência entre entre Gênesis e os do Novo Testamento? Não, na verdade não há divergência, né? A menção de Jesus ao Criador é que ele não dorme, tampouco descansa. O 4º mandamento, na verdade, ele foi escrito para nós e não para Deus, né? Porque o Senhor não precisa descansar, não precisa dormir, mas nós precisamos do nosso descanso, né? O pastor precisa do descanso dele, o trabalhador precisa do descanso dele, né? Muitos trabalhadores têm um dia de folga, eles trabalham e têm um dia de folga na semana, né? E então isso foi pedido, né, ao povo que separasse o dia do sábado, mas nós sabemos que nós, como cristãos, separamos o domingo. E assim temos outras religiões que separam outros dias da semana. O que é importante nisso? O importante é o descanso, é o dia separado para a adoração, é um dia separado para santificação das nossas vidas, para adoração ao nosso Deus. É isso que é importante, por isso essa ordem do Senhor, né, para que separasse o sábado ou separasse um dia, né? O Senhor nos pede apenas um dia. Nós trabalhamos todos os dias da semana e nesse dia que nós vamos descansar, nesse dia nós vamos também separar para adoração ao nosso Deus, que no nosso caso é o dia do domingo, né? Quando a luz, a água, o ar, a terra passaram a existir, Deus viu que tudo era bom e suficiente para a sua satisfação. Deus ficou satisfeito com tudo que ele havia criado. Por isso ele cessou. Ele cessou naquele dia, ele tira como descanso, é o dia que ele terminou a criação, e aí ele pôde contemplar a sua obra. Na verdade, o 4º mandamento, ele é a possibilidade de perguntarmos ao Criador se existe algo a fazer depois de tudo que ele criou. Será que existe algo para nós fazermos depois de tudo que ele criou? E com certeza a resposta, né, será essa, que não há nada que você precise fazer, apenas descanse e desfrute da minha criação. É o que o Senhor pede a nós, além, porque quando nós estamos descansando também do nosso trabalho, do nosso dia a dia, nós estamos cuidando de nós, cuidando do corpo, cuidando da criação, que ele viu que era tão boa e que precisava também de descanso. É uma forma de nós nos cuidarmos, né? Descansando de todo o trabalho. Sabemos que temos trabalhado às vezes até muito mais do que quando não estávamos na pandemia. Nós talvez tivéssemos mais descanso, porque alguns trabalham até das suas próprias casas agora. Mas o Senhor, ele pede esse dia que nós possamos descansar nesse dia, mas que também possamos adorá-lo, possamos ter esse dia separado para o louvor da glória do nosso Deus.
Precisamos separar esse dia para a santificação das nossas vidas e a adoração ao nosso Deus. E é tão bom, né, quando nós nos reunimos na igreja aos domingos, esperamos, trabalhamos a semana toda, e aí quando chega no domingo nós podemos nos reunir, podemos consagrar as nossas vidas e prestar ao nosso Deus um culto, né? Isso é tão bom, e o Senhor se agrada, porque a adoração do povo junto, em comunhão, sobe até o trono da graça do nosso Deus e sobe com cheiro suave quando é feito em espírito e em verdade, quando é feito de todo o coração, né? Então separe, santifique o domingo para o louvor da glória de Deus, né? Separe esse dia da semana para adoração, tá bom, queridos? Espero que essa lição ela fale profundamente a cada coração. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que na manhã desse dia estamos aqui para, mais uma vez, estudarmos juntos um pouquinho da nossa lição. E a nossa lição tem como tema, né? Jesus é o Senhor do sábado. E esse texto é bastante interessante, né? Temos muitos pontos a estudarem, mas eu tenho certeza que no decorrer da lição nós vamos aprender muita coisa. Aspectos da lei no Antigo Testamento. E vamos ver o que a Bíblia traz para nós nesse sentido. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui João estava, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o Cordeiro, representado na pessoa de Jesus, ou seja, sobre o sacrifício que agora verdadeiramente agradar a Deus, o seu Filho unigênito, o qual ele enviou para propiciação, para pagar pelo preço dos nossos pecados. Porque nós sabemos que, segundo as leis cerimonialistas, no passado, o povo fazia suas cerimônias e uma das maneiras de terem seus pecados, perdoados, era o sacrifício de animais, E nós vemos que no começo foi aceitável pelo Senhor, mas depois aquilo começou a virar algo como barganha, algo totalmente fora, daquilo que agradara a Deus. E alguém poderia até questionar, o escritor coloca isso na nossa lição, mas por que foi usado, a figura, um animal? Por que um inocente? E aí nós temos a resposta. Ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, Aí a pergunta: por que um animal, um inocente, pagar pelos atos de alguém, que pecou? E aí agora Jesus, por que um inocente? Porque aqui a palavra de Deus mesmo diz, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, Jesus, ele veio, o Filho de Deus, ele revelou todo o amor de Deus, a graça, e misericórdia infinita de Deus, e não pecou. E foi a uma cruz, um inocente, ali pagar pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade, E por que isso? Está aqui registrado, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Então, é por isso que hoje, todo sacrifício, do passado caíra por terra. O sacrifício já foi feito, o sacrifício verídico, o sacrifício que agradar a Deus foi
aquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário, se entregar um inocente por amor a nós. Então hoje a único acesso, né, a única maneira de o ser humano ter os seus pecados perdoados é confessando os seus pecados diante de Deus e reconhecendo Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como, né, o seu Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a maneira, a única maneira para o perdão dos pecados. Em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstram em relação ao que sabem. Então, assim, quando essa nossa lição é muito interessante, quando diz Jesus é o Senhor do sábado, né? E traz para nós esse entendimento de que, né, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E a palavra de Deus é tão linda e esclarecedora que traz ao nosso coração esse entendimento, que antes vivíamos debaixo da lei, hoje vivemos debaixo da graça, né? Exceto, né, claro, né, as pessoas precisam ter o conhecimento, né, dessas verdades, buscar conhecer para ter esse entendimento do qual nós falamos nessa lição. Mas assim, o interessante é nós trazermos à memória, né, aquilo que Deus ele nos ensina, né, que é importante para o homem esse momento de descanso, é importante para o homem esse momento dessa parada, né? Nós vemos que lá em Gênesis capítulo 2, se não me falha a memória, né, diz que Deus criou, né, os céus e a terra, criou todas as coisas, viu que era bom e descansou, ou seja, um momento de pausa. E esse momento de pausa ele é tão importante em todos os sentidos, né? Renovarmos as nossas forças, recarregarmos, né, como podemos dizer, nossas baterias, né? Precisamos. E Deus, já sabendo disso, deixa relatado para nós, né, sobre essa necessidade. E uma necessidade, né, que o ser humano tem, ainda maior, né, desse relacionar-se com Deus. Porque nós vivemos um tempo assim onde tudo é tão corrido que parece que 24 horas é pouco. Eu já cheguei a pensar nisso, né? Eu acho que teria que ser aumentada algumas horas no relógio, porque eu não consigo dar conta de tudo. E depois eu entendi que eu precisava era organizar-me, né? Me organizar quanto ao tempo, porque todos nós temos 24 horas de um dia. Um dia tem 24 horas para todos. E por que uns conseguem fazer mais coisas e outros menos? Organização, ou seja, priorizar aquilo que realmente é importante. Temos priorizado, separado um tempo para adorar a Deus, para buscá-lo, né? Porque o nosso corpo físico, ele dorme, né? Ao deitarmos e dormirmos, nós renovamos as nossas forças, né? Mas o nosso espírito, nós só renovamos com a presença poderosa de Deus através do conhecimento da sua vontade na nossa vida, lendo a sua palavra, tendo momentos de oração, de intimidade, comunhão com o Senhor, né? Eu costumo dizer que para o nosso corpo físico, nós damos o alimento, né?
que é aquilo que a gente tem necessidade de tomar o café da manhã, almoçar, mas o nosso espírito, né, o nosso interior, ele precisa de um alimento que não é palpável, é divino, é a palavra de Deus, é se alimentar do conhecimento e das verdades divinas de Deus para a nossa vida. E conseguindo fazer isso, nós vamos ter uma saúde bem melhor, né? O corpo revitalizado e a mente saudável.